Olá, eu sou Beatriz e esse canal é o Estrela Gira. Vamos realizar uma leitura coletiva para o nosso mês de dezembro de 2025. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que esse ano foi cheio de emoções, muitos processos de transformação, e por isso você merece saber como vai ser esse último mês para poder encerrar esse ano da melhor maneira possível. Lembrando que muitas vezes no mês de dezembro a gente se conecta com uma retrospectiva de tudo que aconteceu, até porque precisamos nos preparar para o ano seguinte. E isso condiz em analisarmos tudo o que já aconteceu, para que a gente possa absorver as experiências que foram positivas e negativas e entender o que a gente tem que absorver e o que a gente tem que deixar para trás para poder seguir em frente com as novas aventuras que nos aguardam. Então, dito isso, eu vou virar a câmera para minha mesa e você vai escolher entre duas opções. Olhando aqui para o meu altar, eu peço que você escolha entre essas duas opções. A opção de número 1, que é a ametista, e a opção de número 2, que é a água marinha. Se concentre, pause o vídeo se necessário, e se você quiser ouvir as duas mensagens também, fique aberto para isso. Esse momento é só seu. Boa sorte, eu espero que você encontre a mensagem que você procura. Para você que escolheu a opção de número 1, nós atiramos um casal de arcanos, um arcano maior e um arcano menor. E agora vamos desmistificar um pouco mais e aprofundar essa mensagem através desse outro baralho aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, a roda da fortuna mais 3 de paus. Essa combinação reflete algo muito importante para você nesse momento. Existe uma tendência de movimento, as coisas vão mudar e você não pode resistir a essa mudança. Nesse caso, essa mudança ela é positiva porque o 3 de paus indica um primeiro sucesso no empreendimento que você está realizando. Mas você deve se lembrar de que esse primeiro sucesso não é o fim do caminho e que ainda existe uma longa jornada pela frente. Você não pode desistir. Existem muitos bons projetos que começam muito bem, mas permanecem na gaveta e não se concretizam, porque as pessoas desanimam, elas não têm a firmeza e a energia para poder seguir em frente e chegar até o fim desse projeto. Então você vai precisar dar o seu sangue, a sua energia vital, para você poder ter até mesmo um retorno financeiro. Existem algumas memórias aqui antigas relacionadas a coisas da família, podem até estar ligadas a vidas passadas, memórias traumáticas, coisas que muitas vezes impedem você de avançar. E na maioria das vezes são crenças limitantes, mas olha essa imagem aqui do 3 de paus, né? É o rei entregando a coroa aqui, falando que ele talvez não seja tão digno desse trono e repassando adiante, reivindicando esse direito dele ao trono, porque essa figura aqui não foi uma figura muito ética dentro dessa história. E ele reconhece isso e se ajoelha diante dessa figura que é o Jazão, entrega essa coroa. Então, a simbologia que isso traz para esse momento presente é de que existe um sucesso aí para o seu caminho. Existe um reconhecimento vindo das pessoas diante daquilo que você está fazendo. Mas você está no começo, é apenas o número 3, né? Ainda existe muita caminhada. E para isso você precisa se movimentar, você precisa se render a esse fluxo energético dessas subidas e descidas. Você não pode se deixar abalar por qualquer pequena dificuldade que você encontra pelo caminho. Você não pode se render.
Você precisa seguir firme, entender que tem energias e tem pessoas que estão passando por aí, que às vezes podem até te oferecer algo benéfico, ou quando não oferece algo benéfico, você precisa aprender a se blindar e não se deixar levar pelo esse sentimento de tristeza, ou por uma impotência, por uma incapacidade, por crenças limitantes do passado. Então, a gente observa que você precisa aprender a lidar com a energia, principalmente relacionada também ao seu valor, relacionada a finanças, e entender que aquilo que você dá o seu sangue merece, merece você receber uma recompensa por isso, tá? Então, aqui nesse jogo tem uma influência muito grande de memórias, tá? Porque os ossos aqui, eles também falam de uma memória de coisas que estão intrínsecas ali dentro da nossa estrutura. Então, o que você leva para essa próxima etapa? São coisas que são intrínsecas à sua existência, à sua estrutura como ser humano. E aqui você precisa se ancorar. Você precisa entender que mesmo que você não veja, existem muitas coisas acontecendo no plano espiritual. E esse tridente aqui, além dele representar as três forças, ele pede que você busque equilíbrio no físico, no mental, no espiritual. São três forças que agem em conjunto, assim como existe uma influência, às vezes até de entidades, de seres, de guias aí, trazendo uma proteção para você. Mas principalmente é você agindo para encontrar essa força dentro de você, porque nenhum guia, nenhum espírito pode fazer nada por você se você não buscar. Se você não correr atrás de integrar essas forças dentro de você, dentro da sua vida, de incorporar esses arquétipos, essa proteção, essa fé dentro de você, nada vai acontecer se você não acreditar, se você não se mover, se você não se valorizar, se você não der o seu sangue, se você não lembrar de onde você veio, você não consegue entender para onde você precisa ir. Se você não separar as crenças que te limitam das outras coisas que você precisa colocar dentro de si, incorporar na sua vida para você crescer, porque olha, nem todo feto chega até o final da gestação. É uma gestação, para ela ser bem sucedida, ela precisa nutrir esse ser. Por 9 meses ali ainda precisa parir, ainda precisa expulsar. Tem crianças que infelizmente morrem na hora do parto. Às vezes a mãe morre na hora de dar a luz ao filho, porque é um portal que a linha é muito tênue. E para isso é necessário sustentar essa energia, que é uma potência muito grande de gerar a vida, de parir. Isso não só diz respeito à vida em si, mas diz respeito a projetos, a sonhos, a tudo aquilo que a gente quer criar que envolva uma energia criativa. Aqui o trompete pedindo leveza e manifestação através do som, através da música, através da palavra. Escreva, se comunique, use a palavra a seu favor. Entenda que o som, essa vibração, ela é favorável na hora da gente manifestar uma ideia criativa. Ai, não estou conseguindo criar. Bote uma música que você gosta. Vai ser benéfico para você. Ah, eu não estou conseguindo aceitar uma determinada coisa. Diga em voz alta. Verbalize, coloque para fora. Fale, pulse, vibre. Seja, acredite. E nesse momento também reflita. Quais são as energias que estão pairando pelo ar? Quem são os seres, as pessoas que estão te apoiando e quem que está te deixando para trás, né? Aqui você vê que tem seres voando. Essa mulher tá com a expressão meio triste, tá de costas, né? Então, o que você precisa deixar para trás para olhar para suas emoções? Olha aqui ela olhando para a lua, né? E se conectar com a verdade que também habita dentro do teu sentir. E quem são as pessoas, os seres que estão
apoiando você, mesmo nas emoções mais difíceis, e quais são aqueles que estão indo em outra direção quando você não tem nada de bom para oferecer. Fica essa reflexão. Então, não se deixe abalar. Lembre-se de que existe um futuro grandioso aí à sua frente. Mas você precisa acreditar que você é merecedor de receber isso que está sendo entregue a você. Você precisa lutar por aquilo que você acredita e seguir em frente, pensando que esse sucesso inicial, ele é para ser energético, para te dar mais vontade de seguir em frente. Mas você não pode se desanimar achando que já está tudo ganho, de que a conquista já foi realizada. Não, é apenas o começo. Então, se renda ao movimento, se renda ao controle, se renda àquilo que você não pode controlar, mas que é um movimento que acontece para te levar para uma próxima etapa, para um próximo estágio da sua jornada. Para você que escolheu a opção de número 2, pedra água marinha, vamos entender o que esse mês de dezembro reserva para você? Vamos lá interpretar o que tudo isso significa? Bom, primeiramente o mago com o rei de copas, tá? Essa combinação reflete que dentro de você existe uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecerem, de manifestar, de conquistar, de fazer acontecer. Porém, o Rei de Copas é uma figura que ele traz uma imagem que é ambivalente. Ele é um ser ferido que busca sempre curar as feridas emocionais dos outros, mas não consegue resolver a própria vida emocional. E ele carrega isso muito forte, né? O destino dele é algo assim que não realmente não vinga, né? Ele não consegue realizar mesmo, se resolver dentro da sua vida afetiva. Você pode ver que ele está sobre a água, ele domina o campo emocional, podendo até representar uma figura que manipula emocionalmente as outras pessoas, então pode ser alguém dentro da sua vida que traz essa característica de manipulação emocional, ou pode ser uma representação onde você tenta manipular emocionalmente as pessoas ao seu redor, às vezes para conquistar algo, ou que você tem uma ferida muito profunda, que você tenta curar querendo abraçar o mundo e ajudar os outros, tá? Mas na verdade ele não consegue, ele não toca a água e ele fica sempre dentro desse processo, como um ciclo vicioso, tá? É necessário abrir um pouco a mão do controle, tá? Porque o rei de copas, ele tem uma tendência a ser muito controlador. E se você não olha para isso, isso pode acabar influenciando as suas relações. Você pode acabar perdendo oportunidades únicas de criar laços duradouros e saudáveis dentro da sua vida. E aqui existe uma tendência sua a permanecer no controle justamente para não se ferir novamente. Então você acaba adotando uma característica daquela pessoa que ajuda, né, que para poder estar no controle. Isso pode ser positivo para um lado profissional, pode se refletir numa pessoa, seja ela você, ou seja alguém que está em torno da sua vida, né, que tem um dom para habilidades de assistência social, dom como curandeiro, como médico, como psicólogo, profissões aí que ajudam as pessoas. Isso pode ser muito positivo, mas precisa ter uma atenção da onde que isso está vindo. Será que essa energia, será que esse controle, né,
não pode acabar atrapalhando, onde você quer sempre resolver a vida do outro e a sua vida está mal resolvido, ou você acaba tendo contato, né, com uma pessoa também que às vezes tá ali, te dá mil conselhos, quer resolver sua vida emocional, mas você vai olhar para a vida dessa pessoa, tá completamente bagunçado. Então precisamos ter uma atenção a isso. Então o que você precisa fazer para se encontrar, para olhar mais para esse mago, que é uma verdadeira potência que existe dentro de você, do que para esse rei de copas. Porque a atitude do rei de copas sabota a manifestação do mago. Porque o mago, ele manifesta, ele cria, ele conhece a si mesmo, ele entende o peso das responsabilidades. Já o rei de copas é uma figura de rei, né? Mas ele acaba sempre tendendo ao controle, tendendo à manipulação, porque ele paira no mundo das emoções, mas ele não consegue resolver a própria vida. Ele acaba adotando aquela síndrome do salvador, enquanto que, na verdade, aqui você precisa aprender a salvar a si mesmo e a manifestar os seus próprios desejos, entendendo como equilibrar isso e da onde que vem toda essa tendência a querer ter controle, a querer manipular, querer resolver sempre a vida dos outros, mas acabar se sabotando. Cadê o mago que mora dentro de você para manifestar e sobrepor todos esses medos, tá? Para a gente entender os nossos desejos, precisamos encarar também os nossos medos. A gente não consegue manifestar um desejo sem encarar o medo, sem olhar para o que os nossos medos significam. Muitas vezes a gente não consegue realizar os desejos porque a gente deixa o medo se sobrepor. Mas quando a gente ultrapassa esse medo, entende o que ele significa e busca agir de uma maneira racional para lidar com esse medo, então a gente consegue manifestar de uma maneira mais equilibrada. Até porque o desejo pelo desejo, ele pode se esvair facilmente. O medo, ele também é uma chave que nos ajuda a ter uma certa segurança. Até porque quando a gente está do alto de um precipício, a gente olha para baixo, a gente sente medo. Por quê? Porque a queda pode acabar com você, pode te destruir, né? Então, os medos, eles também trazem um instinto de proteção. Só que a gente não pode deixar que esse medo paralise a nossa ação. E aí a gente vê uma necessidade de transformação muito forte, um processo de metamorfose, onde você olha para todas essas questões emocionais, os seus desejos, os seus medos, as suas vontades, né? E você precisa entender que você não cabe mais nessa casca. Você precisa mudar, você precisa transformar, você precisa manifestar, você precisa dar vazão a essa potência de mago que existe dentro de você. Então, tem uma característica aqui de enfrentamento através do veneno, né? O que é aquilo que está te fazendo mal? O que te envenena? São relações tóxicas? Essa pessoa aqui, será que é você ou será que é alguém que está querendo te controlar, te manipular emocionalmente, está fazendo mal dentro do seu campo, dentro dessa energia? Ou será que é você que está causando mal a outra pessoa e está sendo completamente tóxico, está envenenando essa relação através desses comportamentos, através do medo excessivo, de um ciúmes, de um egoísmo, de uma tendência controladora? O que está te envenenando, que está te matando lentamente, que está impedindo o seu avanço? Encare isso, olhe para isso de uma maneira crítica, a entender que se você continuar bebendo essa poção aqui, você não vai aguentar, seguir em frente. Então você precisa entender que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, vamos dosar esse comportamento. Não quer dizer que você tem que ser perfeito, não quer dizer que o outro tem que ser perfeito e não pode ter as suas feridas. Mas qual que é o limite? Até onde essa ferida pode ir? Até onde isso é aceitável? Você entender que uma pessoa tem uma ferida ou que você tem uma ferida que precisa ser curada, e até onde essa ferida ela se torna um câncer que te degrada e que te destrói completamente. Então, é necessário acordar aí. Esse sino, ele fala de um despertar, fala de um despertar espiritual, fala de uma abertura de consciência, ele fala de uma chamada de atenção, né? Você precisa olhar para si de uma maneira mais equilibrada, mais verdadeira, e precisa entender melhor
Como estão regendo as suas relações? Quem se senta a essa mesa? Olha o sino aqui novamente. Quem está sentado nessa mesa, ceando com você, de um alimento, de um momento, de uma ritualística? Olha só, aqui está acontecendo um ritual. Ó, tem uma vela, tem um sino, outra vela, eles estão de mãos dadas, né? Quem está compartilhando com você, compactuando com você dessas ideias? Será que tem alguém aqui que pode estar oferecendo perigo a esse rito? Será que esse veneno aqui, é alguém que está contaminando esse círculo, essa roda? Ou você realmente pode confiar em todos aqueles que estão conectados no despertar? Será que esse despertar, ó, esse laço aqui, ele também não é coletivo? Será que as trocas que você tem realizado não estão aí para ensinar alguma coisa? Até porque assim, eu vou desvirando conforme eu vou falando, mas essas duas cartas, elas estavam assim, ó, elas se correlacionam. Existe um laço aqui que oferece um perigo em potencial, que te envenena, que te atrapalha, né? Esse laço é você com mais quem, né? Quem que faz parte desse círculo, mas ele também não vem à toa. Existe algo que você precisa trabalhar, existe alguma coisa que você precisa enxergar dentro dessa relação, dessas relações, das pessoas que estão ao seu redor. Pode ser relacionamento amoroso, mas pode ser também relacionamento familiar ou qualquer outro tipo de relação, relação profissional, tudo, tá? Mas entenda que cada comportamento que a gente tem, seja o nosso ou seja do outro, ele vem para ensinar alguma coisa, ele vem para refletir. Os laços que a gente cria, eles estão aqui por algum motivo, para nos ensinar algo na maioria das vezes. Então, o que essas relações que você tem vivido, ou que você viveu, ou que você ainda vai viver ao longo desse mês, ou que você viveu ao longo desse ano, mas que estão reverberando ainda para esse último mês do ano, para esse fechamento de ciclo, né? Estão ensinando para você, estão mostrando, estão querendo te mostrar. E se você conter demais toda essa energia, vai explodir, você não vai aguentar. Né? O vulcão fala de uma energia de expulsão, tá? Então, se você deixar se levar ao limite, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E aí vai ser catastrófico, vai prejudicar, vai destruir tudo pela frente. Esse veneno, esse laço aqui que atrapalha, se você não conseguir colocar limites, você vai se destruir. E olha que Saturno cobrando, né? Quando a gente fala, é o retorno de Saturno, né? É porque Saturno vem para cobrar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, a forma como a gente vive, se aquilo que a gente fala a gente está fazendo, ou se a gente está só falando. Então, se você não toma uma atitude coesa e íntegra, você explode, você destrói tudo que está ao seu redor, tá? Então, vamos entender aqui que uma vontade mal dosada, uma vontade indisciplinada, ela também causa destruição e causa uma destruição extrema aqui nesse caso, tá? Mas se você consegue olhar para o que precisa ser transformado e entender o porquê que essas relações estão regendo o seu momento, quais são os laços que precisam ser desfeitos e quais são os laços que permanecem, o que esse laço está aí para te mostrar, quais são as atitudes que você precisa transformar e viver esse despertar, então uma mudança positiva pode acontecer e você pode se beneficiar desses aprendizados que não são fáceis, mas que estão aí por alguma razão. Então, busque entender, porque você será cobrado dentro das suas atitudes e você precisa agir com coesão. Você precisa agir de forma coesa, tá? Porque se você não agir de uma forma coesa, essa sua vontade, esse seu desejo vai causar uma destruição completa, porque você vai tender a um controle excessivo, ou a pessoa com quem você está lidando vai tender a estar sempre no controle, te manipulando, e você vai sofrer com isso. Ou então você vai estar ali manipulando as outras pessoas, fazendo outras pessoas sofrerem, e você também vai acabar sofrendo com isso, porque você está guardando ali uma mágoa, algo tão grande que te impede de viver, tá? Então, reflita, pense, se abre para essa nova transformação, para essa nova etapa e não deixe chegar no limite.
Não deixe essa cobrança vir de uma maneira negativa. Enxergue o que precisa ser visto, acorde, né? Entenda, faça bons acordos. Um bom acordo é melhor que uma briga, para você poder se livrar de certas situações que podem ser muito desgastantes para você nesse momento, tá? Então, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa leitura, que tudo que você aprendeu nesse ano, sejam os desafios, sejam as bênçãos que você recebeu pelos seus esforços, você consiga aproveitar para fechar esse ciclo da melhor maneira possível e começar o ano que vem cheio de energia, cheio de vida, cheio de coisa boa, que essa leitura tenha sido significativa e que você possa aproveitar, extrair o melhor dela para o seu momento. Absorva aquilo que fez sentido, solte aquilo que você sentiu que não é para você, que não condiz com o que você está vivendo. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, me segue no Instagram. Se você quer realizar uma leitura particular, é só me chamar, a agenda está aberta. E que você comece o ano que vem cheio de energia. Viva esse mês de dezembro da forma mais intensa, mais íntegra, mais positiva que você conseguir. E se tiver algum desafio que você não estiver conseguindo encarar, se permita também sentir esse momento. E comenta se você quer ver algum tipo de conteúdo específico aqui nessa página. E me segue para mais conteúdos como esse, que eu vou estar sempre postando vídeos assim por aqui. Eu te espero e até a próxima!